Comentar mais sobre os produtos transgênicos e a transgenia de uma forma geral. Vou passar a palavra agora para o Márcio Scott. Márcio, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, web espectadores. A gente tem no destaque inicial alguns países também que cultivam os produtos transgênicos, entre eles os Estados Unidos, a Argentina e a União Europeia. Nos Estados Unidos, a gente acha o consumo de melão, soja, tomate, algodão, batata, canola e milho como produtos geneticamente modificados. Na União Europeia, tomate, canola, soja e algodão. E na Argentina, soja, milho e algodão. Bom, agora o Djalma pode completar para a gente essa lista, Djalma. Bom dia. Bom dia. Bom, eu gostaria primeiro de falar que essa questão dos transgênicos não deve ser tratada de uma forma maniqueísta, ou seja, que os produtos transgênicos são o grande vilão e quem é contra os transgênicos faz parte do bem. Um pouquinho assim do que é os transgênicos. Às vezes as pessoas ficam se perguntando como que são os transgênicos. A engenharia genética, ela utiliza enzimas para quebrar a cadeia de DNA em determinados lugares. E aí é feita uma alteração do DNA que contém características de um ser vivo. Então você pega os genes de um ser vivo, pode ser de uma bactéria, de um outro alimento, de um ser vivo e transfere para um alimento. E aí esse alimento ele passa a ser geneticamente modificado. E para se ter uma ideia de quanto que já está acontecendo isso, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 4% do total de terra cultivável do mundo atualmente é ocupado por variedades transgênicas, que como o Scott já falou, que é o milho, a soja, o açúcar, a batata e o arroz. Esses são os principais. Sobre a questão de você não tratar de forma maniqueísta, é porque você tem que levar a questão da subnutrição no mundo. Então, tem países asiáticos, por exemplo, que eles praticamente consomem só arroz. Então, o alimento transgênico, você pode conseguir produzir um alimento transgênico que ele é rico em vitaminas, em ferro, e como essas pessoas alimentam apenas de arroz, elas passariam a ter uma melhor alimentação e ajudaria a combater a subnutrição. Por outro lado, essa questão traz alguns transtornos. Por exemplo, alguns pontos negativos dos alimentos transgênicos. Aumenta as reações alérgicas, então várias pessoas têm problemas de reações alérgicas, então com os transgênicos aumentaria muito mais. Outra questão importante é a questão do processo de seleção natural. Uma planta transgênica, ela é resistente, ela é muito mais resistente às pragas e aos herbicidas. Então, através da seleção natural, ela vai eliminando as outras plantas convencionais. Então, é um grande problema. E um outro grande problema é que esses alimentos, essas plantas transgênicas, elas são muito resistentes e ela pode matar populações benéficas, como as abelhas, minhocas, outros animais e espécies de plantas. Aí eu vou passar novamente para o Luiz para a gente continuar o debate, o que eles acham dessas colocações também que eu fiz, se eles concordam com alguma coisa ou discordam. Eu acho que a gente deve concordar e discordar também, né? Então, se eles discordam de alguma coisa, pode fazer as colocações deles. Bom, ainda é muito cedo para a gente realmente saber quais as causas, as consequências dos produtos transgênicos no organismo humano. O que a gente tem são dados, estatísticas de pesquisas que ainda estão gerando polêmica. Tem muito o que acontecer. O Scott tem aqui para a gente mais algumas informações sobre os transgênicos. Fala aí, Scott. Então, os produtos transgênicos, eles foram feitas essas pesquisas que o Luiz mencionou, que o Djalma mencionou aqui também. Foram feitos alguns questionamentos, como a influência que a soja transgênica tem na saúde humana e no meio ambiente. O Djalma já levantou que na saúde humana a gente corre o risco, não só com a soja, como com qualquer outro produto transgênico,
de aumento de alergia. Na questão do meio ambiente, é uma questão levantada pelo Djalma, é a seleção natural, e outra questão é que esse material ele elimina as pragas da plantação, mas também elimina outros animais e outras espécies de plantas. Nós temos um caso no interior de São Paulo, onde as abelhas praticamente não existem mais por conta dessa produção transgênica. Bom, mais dados estatísticos, mais alguma... Eu gostaria de fazer um comentário. Comentário do Djalma. Tá, você tá me falando. O comentário é o seguinte, no Brasil, isso começou nos Estados Unidos, então os Estados Unidos começaram primeiro, a Argentina abriu bem as portas para as questões dos transgênicos, até hoje eles se arrependem um pouco, porque 80% dos alimentos produzidos na Argentina são transgênicos, em segundo lugar vem os Estados Unidos e depois o Canadá. Quem mais ficou atrás dessa questão dos transgênicos é o Brasil e a União Europeia. No Brasil existe uma comissão, que ela está ligada ao governo, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é a CTN-Bio. E ela tenta regulamentar isso, ela já impediu várias vezes que a Monsanto, que é uma empresa, uma multinacional, uma grande corporação que detém a maior parte dessa tecnologia, por várias vezes a Monsanto tentou investir bastante, com muita força no Brasil com as questões dos produtos transgênicos, e essa comissão, que é a CTN-Bio, ela foi aos poucos derrubando. O que você tem que pensar é o seguinte, que o mais importante talvez não é proibir os transgênicos, mas a grande discussão é o seguinte, informar as pessoas o que ele está, se ele está com um alimento, quando ele vai no supermercado comprar alimento, se aquele alimento é um transgênico ou não é um transgênico. Então, é importante a rotulagem, que no rótulo vem especificado, este produto é transgênico. Então, no Brasil tem uma lei que é o seguinte, que se você vai comprar um produto, se nesse produto mais de 4% desse produto contém algum tipo de substância transgênica, ele deve vir rotulado, né? Só que isso não segue. Nos Estados Unidos, então, eles não dão a mínima. Nos Estados Unidos não tem rótulo, você vai lá comprar um produto, ele é transgênico ou não, você nunca vai ficar sabendo. No Brasil, existe essa lei, qualquer produto que tenha mais de 4% de transgênico, ele deve vir rotulado, só que, infelizmente, isso não tem sido seguido. Uma outra questão também é o seguinte, porque qualquer coisa que você vai implementar, ele tem os benefícios e os malefícios. Evidentemente que os transgênicos, ele tem alguns malefícios, mas não podemos esquecer que não devemos tratar de uma forma maniqueísta, exatamente por que isso. Você não pode tratar apenas de que vai trazer malefícios. Tem benefícios também, que você vai ter alimentos mais... você pode modificar eles ser mais nutritivos e várias questões. E os grandes países, eles estão investindo alto e pesado nessa tecnologia, e o Brasil e a União Europeia estão ficando praticamente totalmente defasados. Eles estão sendo prejudicados pela campanha contra o antitransgênicos, porque enquanto os outros países estão investindo, o Brasil e a União Europeia estão ficando para trás. Vou passar aqui para o Luiz novamente. Ao que parece, a discussão maior em cima dos transgênicos não é tanto quanto ao que seria causado ao organismo humano, o que o transgênico poderia oferecer de consequência no nosso organismo. Parece que o que se está mais preocupado no momento é a questão econômica, certo? O principal ponto dos transgênicos hoje é a economia, seria, no caso, o capitalismo, como você acabou de dizer, não ser maniqueísta, né? Que você vai produzir, de uma forma geral, alimentos melhores, mais produtivos, mais nutritivos, que vai ser utilizado, no caso, para diminuir ou até erradicar a fome no mundo. Mas não é bem assim.
Porque por detrás desses alimentos estão indústrias, estão multinacionais, empresas com capital gigantesco, que estão fazendo pesquisa, grandes corporações que estão produzindo, fazendo pesquisa em cima, mas, de contrapartida, é lógico, eles querem o lucro. Eles estão a fim de lucrar com isso. Tanto é exemplo, a gente tem aqui no Brasil, já desde a década de 70 para cá, né, o milho produzido no Brasil é um milho geneticamente modificado. Tem as empresas multinacionais por detrás, que elas produzem aquele milho, é o chamado milho híbrido, certo? O milho híbrido, e ele é utilizado da seguinte forma: você compra a semente, leva para a sua fazenda, você faz a plantação, planta ele, e dali você colhe. Só que este milho, depois de colhido, ele só serve para o consumo humano ou animal. Se você tentar fazer semente dele, ele não vai, vamos dizer, ele não vai vingar, ele não funciona. Ele não serve para uma segunda geração. Então, baseando nisso, eu imagino que seria, no caso, o problema da economia. Tem alguma coisa sobre economia aí, Scott? Então, essa questão da economia é muito latente quando a gente vai falar sobre os transgênicos pela seguinte questão. O alimento transgênico, ele vem de uma soja, de uma semente, melhor dizendo, geneticamente modificada, e que no ambiente ela acaba exterminando a semente natural. É a seleção natural, no caso. Muito bem, Luiz. E com isso, quem tem a patente, quem tem o royalty da semente, acaba tendo o poder sobre decidir onde vai se plantar soja, com quem que ele vai vender, e é o chamado monopólio da produção de sementes, que quebraria qualquer possibilidade de agricultura familiar, qualquer possibilidade de pequenos agricultores estarem estabelecidos no mercado. Uma outra alternativa que a gente teve pesquisando aqui foi alimentos orgânicos, que poderiam substituir os alimentos transgênicos, e a gente até trouxe fotos aqui para mostrar desses alimentos. Os alimentos orgânicos. Vai mostrar agora para o pessoal? Alguém? Essa é uma plantação. Então essa é uma plantação? Essa é uma plantação de hortaliças. Outra foto da plantação também. São os produtos orgânicos aí. Aqui são produtos orgânicos. Aqui eles já estão sendo comercializados. E eles são encontrados em feiras e até em algumas redes de supermercados. E mais uma foto aqui dos produtos. Nossa, pode ser uma feira. Isso aqui. Não, essa de cima aí. Essa é uma feira. Tem alguns produtos já industrializados aqui. Na parte inferior da fotografia tem a laranja, né? Parece ser uma laranja. É um produto superior aqui. Bom, aí entra outra discussão no caso, né? Uma discussão de mercado. A gente tem os transgênicos de um lado, agora uma nova onda do mercado são os produtos orgânicos, cultivados organicamente, sem inseticidas, sem pesticidas, que já estão concorrendo com os transgênicos. Obviamente a qualidade é superior, a gente sabe que não vai fazer mal ao organismo, mas tem a questão de preço, né? Viabilizar o preço é um tanto quanto distante ainda. O Djalma tem mais uma colocação sobre os orgânicos? Não, o que eu gostaria de falar é que é um pensamento meu e uma ideia minha de que você tem hoje os transgênicos, os alimentos transgênicos, os convencionais e os orgânicos. No meu entender,
vai haver uma segregação desses tipos de alimentos. Então, os transgênicos vão ser uns alimentos mais baratos e que eles podem, que eu acho que automaticamente, naturalmente, isso vai acontecendo, que esses alimentos transgênicos eles vão acabar chegando na mesa das pessoas de menor poder aquisitivo, ou seja, as classes mais pobres, as classes menos favorecidas. Os alimentos convencionais ficariam ali mais ou menos no meio, e os orgânicos só vai ter acesso, como o Luiz mesmo aqui falou, são muito caros. Então, eu acredito que vai haver uma segregação dos 3 tipos de alimentos. Transgênicos para uma classe, para quem pobre mesmo, de baixa renda, convencional para quem consegue comprar, e os alimentos orgânicos, ele vai chegar na mesa só de quem realmente tem uma condição financeira muito grande. Então, eu não vejo, se você conseguisse produzir alimentos orgânicos em escala mundial, né, e para todo mundo, seria ótimo, mas como a gente vê que isso não vai ser possível, provavelmente vai haver essa segregação. Então, acho que os alimentos orgânicos ele não cabem muito bem nessa discussão. Não. Assim, essa é a minha ideia. Não sei se vocês concordam ou discordam. Segundo o Scott, não é tão caro assim um produto orgânico, né? Não. Até nessa pesquisa para esse jornal de hoje, a gente teve em algumas redes de supermercado e achou casos de o produto natural ser mais caro do que o produto orgânico. Então, se hoje que o produto orgânico está começando a ser consumido em grande escala, já se acha produto mais barato, no futuro, se isso for investido, pode se achar mais barato ainda, pode se baratear mais ainda os produtos orgânicos. Pergunta do Djalma. Os orgânicos, geralmente, eles vêm rotulados que são orgânicos. Agora, os transgênicos não vêm, né? Aí já é uma questão do que a gente estava falando sobre a rotulagem, de que quais são rotulados ou não. E quando você vê o orgânico, eles estão nas grandes redes de supermercado, você encontra ele nos pequenos supermercados também. Porque se for nos grandes supermercados, aí realmente as pessoas da periferia, por exemplo, não teriam acesso a esse tipo de alimento. Então, como eu falei para você aqui, na produção de produtos orgânicos está começando agora. Nós mostramos aqui fotografias de uma feira popular, que vende produtos orgânicos. E quanto a essa questão da rotulação que você também frisou aí, o produto orgânico sim, vem rotulado como orgânico, e isso é uma questão que eu também concordo com você, de que o produto transgênico necessita vir rotulado, porque a pessoa tem que saber o que ela está comprando, o que vai estar na mesa dela. Mais uma colocação? Eu tenho uma informação aqui o seguinte, que eu não sei se você concorda, se você vê algum benefício na questão dos transgênicos. Porque, por exemplo, aqui, ó, tomates transgênicos ricos em licopenos podem reduzir o envelhecimento, né? E a questão também de um arroz com mais nutrientes, com mais ferro, que ajudaria muito a questão da subnutrição, principalmente na África, nos países subdesenvolvidos. Você vê com bons olhos, você acredita que num futuro, mas um futuro não muito próximo, essa questão dos produtos transgênicos, elas trarão grandes benefícios? Pois é, essa questão dos transgênicos, eles são um produto bem recente, de 10, 20 anos para cá. E não existem muitos estudos. Existem também estudos que falam que os produtos transgênicos causam mutilações no fígado, nos intestinos. E aí a gente tem que saber o que de fato vai acontecer e o que de fato não vai. Por isso que é importante a gente ter essa discussão, ter esse debate, para que a gente possa analisar o que a gente vai colocar na nossa mesa. Mais alguma coisa então, Djalma? Eu gostaria assim, o Brasil, o Brasil existe uma discussão seguinte.
como ele tem poucos alimentos transgênicos, muito pouco, há algumas discussões assim que isso seria bom para os produtos brasileiros, porque em alguns países que não vê com bons olhos os produtos transgênicos, eles achariam mais interessante importarem os produtos brasileiros por não ser transgênicos. Por exemplo, algum país lá pode não querer importar alimento da Argentina porque 80% dos alimentos da Argentina são transgênicos, enquanto no Brasil esse percentual é muito baixo. Aí eu queria saber na opinião de vocês, se vocês concordam com isso, e de repente o Brasil tomar essa linha, ou ele investe na biotecnologia para tá ali no ápice dessa questão, ou se ele não investe e passa a ser um país que vai exportar um produto mais natural e um produto que outros países vão ver com bons olhos. Então, aqueles países, por exemplo, que as pessoas não se sentem bem com os alimentos transgênicos, eles gostariam de importar alimentos. Você acha que isso se melhoraria para as exportações brasileiras ou não? Gostaria de saber a opinião de vocês dois. Pode ser a sua também, Luiz. Opinião? Então, mais uma vez, a gente está pautando o debate na questão econômica. A gente está colocando aqui se é interessante para o Brasil estar produzindo a biotecnologia, como você frisou, ou se mantendo a produção atual. A questão tem que ser investigada antes do Brasil encarar a biotecnologia, se a biotecnologia é sadia ou se a biotecnologia é nociva para a nossa alimentação, para a nossa vida. Quando essa questão for resolvida, aí nós temos que conversar o que é mais econômico, o que barateia a produção e aumenta a rentabilidade da economia brasileira. Bom, foram as opiniões aqui do Márcio Scott e do Djalma Caetano sobre o tema controverso chamado transgênicos. E eu lembro o seguinte, a gente não está aqui para dizer a palavra final, porque a gente também não tem muito conhecimento de causa sobre o assunto, a gente não é especialista. O que a gente pode dizer e afirmar para todo mundo é que a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber realmente o que acontecerá com a humanidade perante aos produtos transgênicos. A gente não sabe de fato o que o produto transgênico poderá ocasionar no nosso organismo, na nossa saúde. Vamos ter que esperar mais pesquisas para poder então termos aí certezas ou não, sobre o assunto. A gente pode dizer o que está por detrás, então seria no caso a questão econômica. A questão de que grandes empresas, grandes corporações estão por detrás, estão fazendo pesquisas e estão investindo dinheiro em cima. Lógico que eles pretendem ter de volta o lucro, os dividendos dessas pesquisas. Então a gente encerra por aqui mais um programa Jornalismo em Debate pela Web TV Magnífica Mundi. Um bom dia a todos e até a próxima.